Olha, 11 horas e 40 minutinhos e olha a polêmica daquela liberação de multas em avanço de sinal vermelho na madrugada ganhou um novo capítulo. Agora o Ministério dos Transportes diz que a decisão do DMTT de não multar contraria o Código Brasileiro de Trânsito. O Bruno Protásio vai nos trazer detalhes dessa polêmica. Deixa eu ver. De acordo com o Ministério dos Transportes, os municípios podem regulamentar as medidas de trânsito no âmbito local, desde que não contrariem o Código de Trânsito Brasileiro e o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E afirma ainda que esta medida do DMTT interfere exatamente nisso, que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece a infração gravíssima para o avanço do sinal vermelho, independentemente do horário, e só permite em casos de uma sinalização em que há a conversão livre no cruzamento. Em outros casos, deve-se aplicar a multa de R$ 293 e aí sim o condutor também pega 7 pontos na carteira pela infração gravíssima. A norma do DMTT, que já foi publicada no Diário Oficial do município, permite que os condutores avancem o sinal vermelho, contanto que parem o veículo antes do semáforo, observem se a manobra é segura e aí sim podem seguir. É uma medida que pensa também na segurança, porque vale somente das 11 da noite até as 5 horas da manhã, num horário onde há o risco, inclusive, de assaltos, e isso com locais com pouca movimentação. Foi pensado na segurança dos condutores, mas o posicionamento agora do Ministério dos Transportes é que essa medida vai de encontro ao que diz o Código de Trânsito Brasileiro e também o Conselho Nacional de Trânsito. A ver o que vai ser decidido daqui para frente. Porque como já foi publicado no Diário Oficial do município, a medida aqui em Maceió já passou a valer. Muito bem. Bom, o Ministério dos Transportes tem, logicamente, trazendo essa polêmica, essa dinâmica do que diz o Código Nacional de Trânsito Brasileiro, né, o Código Brasileiro de Trânsito, dizendo o seguinte: claro que é proibido. Todo mundo sabe que o sinal vermelho é para parar, o amarelo você tem que ter atenção e o verde seguir. Todo mundo já sabe disso. Porém, né, os agentes de trânsito municipais, os departamentos de trânsito municipais, as superintendências municipais, elas têm essa expertise de, por conta de alguns pontos que tenham, né, logicamente, mais violência em certos horários, pode fazer através de uma portaria, dando essa condição. E a condição nós trouxemos até o próprio diretor-presidente do DMTT aqui ao vivo, explicando que não era possível, que você não é para avançar, liberar, mas a partir das 11 da noite até as 5 da manhã, ao perceber que o local é perigoso, a pessoa deve parar o veículo antes da faixa de pedestre, observar, e se tiver condições de observar que não vem carro na direção onde o semáforo está aberto, que ele possa seguir para não se colocar em risco. É uma forma também de sensatez e atenção e respeito aos motoristas para que não sejam assaltados. É isso. Está explicado direitinho aí. Vamos continuar então, cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível para que ninguém nem sofra acidentes, nem também assaltos. É o mais importante. 11 horas e 43 minutinhos, começou hoje o júri do policial civil Hélio dos Santos Gomes Júnior. Ele é acusado na morte do jovem James Charlisson Ferreira de Souza, que aconteceu em agosto de 2022, numa conveniência de um posto de combustíveis no bairro da Ponta Verde. O Bruno Protásio traz os detalhes de toda essa situação. Deixa eu ver. Justiça por James. Com essa mensagem na camisa, familiares e amigos do jovem chegaram para acompanhar o júri. Não vai trazer meu filho de volta, mas o que eu quero é que a justiça seja feita. Não tem sido também um período fácil, né, desde então? Não tem sido fácil, né? Durante 3 anos, não tem sido fácil para mim, né? Nem tampouco para o filho dele, que ele deixou um filho de... Hoje tem 6 anos e o outro tem 4 anos. Mas a expectativa para hoje, que eu espero, é que a justiça seja feita. Como era o James no dia a dia? O James era um filho muito bom. O James era um filho bom. O James era um bom pai para o filho dele. O James trabalhava para dar o melhor para o filho dele. Tinha muitos planos, mas infelizmente foi interrompido. James tinha 19 anos e foi morto a tiros por um policial civil.
após um desentendimento em um posto de combustível. A primeira testemunha a ser ouvida no julgamento foi um funcionário da conveniência, que atendeu o grupo de jovens que estava com o James. Segundo ele, o policial civil e os jovens se estranharam após uma encarada. Aí então ia rolar aquela discussão, mas só que os meninos apartou, disse, não, pô, deixa isso pra lá e tal. O meu colega de trabalho também falou a mesma coisa, não, deixa isso pra lá, rapaz, não sei o quê. Inicialmente, o Ministério Público denunciou o Hélio por um crime duplamente qualificado, né? Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, em sede recursal, né? Em recurso promovido pela defesa, o tribunal achou por bem decotar as qualificadoras, de forma que o Hélio vai a julgamento hoje tão somente por homicídio simples. A imprensa não pôde fazer imagens do réu Hélio dos Santos Gomes Júnior durante o julgamento. O advogado dele afirma que o policial agiu em legítima defesa. A nossa visão de fatos diz que ele agiu em legítima defesa. Visto que, inclusive, assim, não adiantando teses, é a realidade de uma agressão perpetrada por um número muito maior de pessoas contra um único indivíduo, em que houve razoavelmente o uso dos meios necessários para repelir a agressão. A tese é legítima defesa. Ao nosso ver, ele sequer cometeu o crime. Ele estava dentro de uma excludente que a legislação permite. Outras testemunhas serão ouvidas e o júri deve terminar ainda hoje. Teremos um total de 6 testemunhas a serem ouvidas após o interrogatório, né? Então, com todo esse processo, essa dinâmica do Tribunal do Júri, nós deveremos terminar pela tarde, no final da tarde, início da noite. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando para saber qual será o desfecho desse. Esse é o jovem, né, que infelizmente acabou recebendo, James, né, que acabou recebendo um tiro no abdômen e aí passou ainda 30 dias lutando, né, para sobreviver, mas a bala acabou perfurando o intestino, o que deu inclusive uma infecção generalizada. Ele lutou como pôde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. E como foi dito na matéria, como é que tudo aconteceu? Entre 4h40 e 5 da manhã, nessa loja de conveniência que fica num posto de combustível no bairro da Ponta Verde, estavam lá o James e os amigos que tinham vindo ali de uma festa, enfim e tal, e entraram para comprar, né, estavam dentro dessa loja de conveniência quando o policial civil entra também nessa loja de conveniência e de repente começa a olhar para os jovens, encarando os jovens. E aí o James e os jovens perguntam, foi que houve? Você está olhando para cá, está pensando que é alguma coisa e tal? Bastou isso para que se inflamasse toda essa situação. Inclusive, a pessoa que estava atendendo no local, inclusive, do estabelecimento, pediu, rapaz, deixa para lá, não para com isso, vamos parar. Mesmo assim, eles saíram e fora do estabelecimento, então acabou ali uma discussão e depois ali o disparo que acabou atingindo o James e depois mais tiros atirando com que os outros colegas acabassem fugindo e não fossem feridos. E James acabou então lutando contra a vida, lutando para sobreviver durante quase 30 dias e infelizmente morreu. É assim que aconteceu e vamos agora aguardar qual será o veredito e vamos trazer para vocês.